Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós resolveremos um exercício considerando o efeito do número finito de pás em um rotor de uma máquina de fluxo. Um rotor de bomba centrífuga tem diâmetros de 150 mm e 300 mm na entrada e na saída, respectivamente. A altura das pás é de 75 mm na entrada e de 50 mm na saída. O ângulo construtivo das pás na entrada é de 20 mm e na saída é 25. A bomba gira a 1450 RPM e opera com água. Então o que nós vamos calcular? No primeiro momento, a energia específica teórica para um número infinito de pás, e depois nós recalcularemos essa energia específica considerando que a bomba tem 7 pás, ou seja, um número finito. Começando então com a energia específica teórica para um número infinito de pás, nós temos aqui à esquerda o esquema desse rotor. Então o diâmetro de entrada, o diâmetro interno, o diâmetro da saída. Aqui nós temos um triângulo genérico de velocidades na entrada, no ponto 4, e na saída a mesma coisa, um triângulo genérico no ponto 5. Aqui está representada uma pá do rotor. Lembrando que a energia específica teórica ela é calculada como U5 vezes CU5 menos U4 vezes CU4. Essa é a equação de Euler, a equação fundamental das máquinas de fluxo. Se nós analisarmos aqui à direita o triângulo de velocidades de uma bomba ou de um ventilador centrífugo, uma das considerações que a gente está adotando é que a velocidade absoluta nesse tipo de máquina ela é perpendicular à velocidade tangencial, ou seja, a projeção de CU4 em U4 é igual a zero, porque o ângulo alfa, que é esse ângulo aqui, é 90 graus. Então a equação de energia fica simplificada para U5 vezes CU5, uma vez que CU4 é igual a zero. Então nós vamos calcular tanto o 5 quanto o CU5. Começando com o 5, a partir aqui do triângulo de velocidades, no ponto 5, ou seja, na saída do rotor, só para relembrar, CU5 então é a projeção da velocidade absoluta no eixo U, e U5 é esse vetor aqui, vetor de velocidade tangencial. O 5 então pode ser calculado como o produto entre a velocidade angular e o raio 5, o raio daquela posição. A velocidade angular ou a velocidade de rotação foi dada em RPM, então transformando para radiano por segundo, basta multiplicar por 2π e dividir por 60, e o raio na saída é 150 milímetros, ou 0,15 metros, a gente obtém 28,8 metros por segundo. Agora nós vamos calcular o CU5. Para calcular o CU5, a gente precisa determinar primeiro o CM5, que é essa parcela aqui. A partir dessa parcela e com esse ângulo, a gente vai calcular o WU5. Ora, o CU5 é a diferença entre o U5 e o WU5. Então, para obter o WU5, a gente precisa primeiro do CM5. E aí nós vamos lançar mão da conservação da massa. A vazão na entrada pode ser calculado como o produto entre a área de entrada e a velocidade no plano meridiano na entrada, e na saída, a área de saída vezes a velocidade absoluta no plano meridiano na saída. Exatamente esses valores, e lembrando aqui então que a área no ponto 4 é πd, ou seja, o perímetro vezes a altura da pá em 4, e no ponto 5, πd5 vezes a altura da pá na saída. Então aqui nós temos que calcular o CM4. O CM4 lá na entrada, ele vai coincidir com o C4, uma vez que o CU4 é zero, ou seja, a projeção de C4 no plano meridiano é o próprio C4. Então CM4 é igual a C4. A partir desse triângulo, a gente estabelecendo a tangente de beta4, a gente tem uma relação entre C4 e U4, ou seja, tangente de beta é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então a gente pode isolar o U4 aqui. Então, calculando o U4, a semelhança do que foi feito em U5, a gente tem a velocidade de rotação vezes o seu raio, a gente obtém 11,4. É claro aqui que é a metade da velocidade tangencial na saída, porque o raio
é exatamente a metade. O beta 4 é igual a 20, foi dado no exercício, o C4 é o que nós queremos, 11,4 acabamos de calcular. Então, C4 a gente calcula como 4,2 metros por segundo. Voltando à equação aqui da conservação da massa, a gente tem então essa igualdade, substituindo os valores, cortando o π aqui, nós temos o diâmetro 4, a altura das pás em 4, o cm 4 e o diâmetro em 5, a altura das pás em 5 e o cm 5, que é o que nós queremos para calcular aqui o W5. Então, calculando aqui, a gente chega no valor de 3,15 metros por segundo para cm5. Seguindo, então, os nossos cálculos, a gente, de posse do valor de cm5, que é essa projeção aqui de C5 no plano meridiano, e do beta 5 que foi dado, a gente vai calcular o W5 a partir da relação da tangente. Então, tangente de 25 é 3,15 dividido por W5. Isolando aqui, a gente acha um W5 de 7,5. Ora, CU5 é a diferença entre o 5 e WU5. Então, 22,8 menos 7,5, a gente acha 15,3. Finalmente, então, nós podemos calcular a energia específica teórica para um número infinito de pás, que é simplesmente o produto entre U5 e CU5. Então, 22,8 vezes 15,3 nos dá 348,8 joule por quilograma. Essa é a energia trocada entre o rotor e o fluido, considerando o número infinito de pás. Então, agora nós vamos calcular a energia específica teórica considerando um rotor com 7 pás. Lembrando que a energia específica para um número finito de pás é igual à energia específica para um número infinito dividido pelo fator de deficiência de potência. E o fator de deficiência de potência, nós temos essa relação aqui que foi apresentada na aula teórica. Então, calculando os valores aqui, substituindo, nós temos 1 mais 2, 0,91, porque a gente tem um beta 5 de 25 graus, pás sem guias, então a gente tem aqui 0,91. Z é o número de pás, então nós substituímos aqui. E aqui simplesmente a relação de raios ou de diâmetro dá na mesma. A gente acha um fator de deficiência de potência igual a 1,35. Então nós vamos dividir aquele valor obtido para energia específica teórica para pás infinitas por 1,35 e obtemos então 258,4 joule por quilograma. Então, com esse exercício fica claro nós percebermos o efeito que o número finito de pás tem sobre a energia trocada entre o rotor e o fluido. O número infinito de pás nós temos quase 350 joule por quilograma e aqui nós temos aproximadamente 260 joule por quilograma, uma redução bastante significativa. Eu espero que com esse exercício a aplicação desses conceitos dos efeitos do número finito de pás tenha ficado claro. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato. Eu agradeço a sua atenção e espero que você acompanhe os próximos vídeos. Obrigado e até lá.